Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a Sara, sou engenheira de controle e automação na SPI Engenharia, e hoje eu vim trazer uma discussão sobre a expansão solar global e do Brasil na corrida pela liderança renovável, fazendo a comparação entre relatórios divulgados por órgãos de pesquisa internacional ao longo dos últimos 5 anos. Então, quero iniciar trazendo alguns dados da projeção da IEA, a Agência Internacional de Energia, em 2020, que era de que o mundo poderia instalar até 150 gigawatts por ano de energia solar até 2022. 5 anos depois, de acordo com o relatório do último ano, o planeta instalou 4 vezes além do esperado, algo próximo de 600 gigawatts. E se o mundo instalou 4 vezes mais solar do que o previsto, por que o Brasil ainda não é protagonista global? Para responder à pergunta, trago o contexto global com dados da IRENA, a Agência Internacional de Energias Renováveis. O mundo contou com um recorde de mais de 510 gigawatts instalados em 2025, com expressiva liderança asiática e o protagonismo chinês. E o motor dessa aceleração foi o controle por parte da China de mais de 80% da cadeia global de fabricação de painéis solares, e as políticas industriais do gigante asiático, que contribuíram para uma queda de mais de 80% nos custos de energia solar na última década. E isso fez ela se tornar a tecnologia de geração elétrica mais barata em grande parte do mundo, o que foi bem interessante. Assim, a China e a Índia são referência de escala e velocidade. Ilustro isso trazendo a realidade de 2020, quando esses países sofriam sob cenário de incertezas, como o fim de incentivos financeiros para novas instalações ou crises devido à Covid-19. E mesmo à frente a todos esses estados, no relatório de 2025, a Índia já contava com a capacidade projetada para crescer 2,5 vezes nos próximos anos. Então foi bem contrapartida. E a China contou com 93 de instalação, gigawatts, em um único mês. E ainda, a partir da análise dos resultados do último ano, ela está a caminho de atingir a meta para de 2035 em 2030, 5 anos antes, tanto de instalação de solar quanto de eólica. Trago um gráfico aqui para analisar o contraponto entre os últimos 5 anos da China e da Índia, que foram os maiores protagonistas de instalação solar anual no mundo. Agora que tratamos do cenário mundial, eu vou trazer o cenário brasileiro. De acordo com o relatório de 2025, o Brasil conta com vários pontos fortes e também, como somos brasileiros, a gente consegue perceber isso. Somos a maior potência solar da América Latina. Aproximadamente 50% de toda a nova capacidade renovável da nossa região está aqui no Brasil. A solar distribuída tem projeção de crescimento com mais de 30% do que era esperado. E saltamos, lá tem uma espécie de fases. Então, saltamos da fase 2 para a fase 4 e integração de renováveis até 2030. Além de recursos solares excepcionais e cadeia crescente de projetos de instalação de usinas. Então, nós somos bastante promissores, temos muito potencial. E aí, em 2020, nós realmente tínhamos uma base promissora, mas ela foi frágil. Existia um programa, o Net Metering, que era o único instrumento regulatório da época. Ele permitia ao consumidor injetar energia na rede e abater na conta, e funcionava como principal alavanca da energia solar distribuída. Só que uma regra única é uma aposta arriscada. E aí os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul já concentravam metade das instalações, a solar distribuída superou 2 gigawatts, foi um recorde da época, e a Agência Internacional de Energia já alertava sobre a dependência da regra única. Aqui eu trago os dois gargalos estruturais principais que vi ao longo desse estudo. O regulatório, sendo o net metering, que foi o problema esperado de 2020 que se concretizou em 2023. O Brasil alterou o regime de compensação, reduzindo a remuneração de energia injetada na rede, e isso demonstrou o risco de apostar em um único instrumento regulatório, além do físico, o curtailment, que é um dos maiores obstáculos. Hoje a gente vê o corte forçado de geração, quando a rede não absorve toda a energia produzida, especialmente grave no Nordeste, porque lá tem o maior índice de insolação do país,
mas conta com gargalos de transmissão, e os projetos viáveis são parados no papel por falta de infraestrutura. Então, a região mais ensolarada do país desperdiça o que deveria ser a sua maior riqueza. Então, resumindo, trazendo agora minha análise crítica pessoal, o que nós temos? O Brasil tem recursos solares entre os melhores do mundo, liderança regional consolidada, matriz elétrica em descarbonização, projeto de salto de 2 fases até 2030. Então, o que nos trava? Alguns pontos, como a infraestrutura de transmissão defasada, filas de conexão que travam projetos, dependência histórica de instrumentos regulatórios únicos e velocidade normativa abaixo da escala de implantação. Então, mostra aqui o contraste entre o nosso potencial e o que nos trava quando falamos em execução. E enquanto o Brasil discutia o net metering, a China instalava 93 gigas em um único mês. Para ilustrar o problema estrutural, então, eu vou trazer um caso prático. O paradoxo do Nordeste. Lá nós temos uma geração excepcional. A região Nordeste possui os maiores índices de radiação solar do Brasil, com projetos viáveis e cogeração competitiva. Mas a rede está sobrecarregada, porque a geração solar e eólica lá já supera a capacidade da absorção da rede local, levando ao curtailment forçado. E temos então projetos represados. Os empreendedores, os investidores chegam com os projetos, mas eles aguardam nas filas de conexão por falta de cabo, subestação, enfim, o investimento fica parado. Mas eu ainda acho que a gente tem tempo. Caminhos para o Brasil encarrilhar. Trouxe aqui algumas das oportunidades que vejo para a remoção das barreiras discutidas. 1. Expandir a malha de transmissão, priorizando a região do Nordeste, sendo essa a região com maior potencial e que conta com os tais cortes. 2. Reduzir as filas de conexão com cronogramas regulatórios claros. 3. Criar mecanismos de armazenamento, por exemplo, o BES, que está muito em alta, e a exportação do excedente solar e diversificar instrumentos regulatórios para evitar a dependência de regra única, que trata o Brasil inteiro como se a rede elétrica fosse igual em todo lugar, e nela não é. O Brasil é um país continental. Então, programas diferenciados por região tentam consertar exatamente esse ponto, colocar o incentivo certo no lugar certo, na hora certa. Então, o Brasil tem tudo. Ele não precisa inventar um futuro energético. Ele já sabe para onde ir. Os líderes globais não esperaram ter o nosso potencial, apenas tiveram a disciplina e o foco para remover suas barreiras, enquanto o Brasil ainda discute as suas. Então, eu quero encerrar com uma pergunta. Quando que vamos ter disciplina para concretizar isso? Obrigada. Perguntas, Muito comentários? bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Sara, pela sua apresentação. Acho que conseguiu juntar um pouquinho de uma das temáticas mais sensíveis, junto com ali uma área, né, temas sensíveis como curtailment, numa área, né, a gente precisa entrar no debate, que é o setor solar, né? Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma interação, alguma contradição. Senão eu faço também meus comentários por aqui. Ok. Bom, eu vou fazer, e aí, se alguém animar, é, faça na sequência. E até, Sara, eu não sei se eu vou. Se eu vou perguntar alguma coisa que talvez, na verdade, assim, é algo que não entrou na apresentação, mas é que eu fico pensando assim, quando eu entro nessa discussão sobre essa questão do excesso de geração, e a gente tem de um lado essa parte das linhas de transmissão, que eu acho que não só você, né, mas outras pessoas que anteveram também falaram a respeito disso, essa questão também da falta essa falta de infraestrutura talvez traga investimento, mas tentando olhar de um outro lado, a gente, e eu acho que foi algo super discutido, que é quando foram os jogos da Copa, a gente tinha uma curva maior do que a curva do Pato, e chegaram momentos de que a energia a solar ela representava 60% do total, né, ali da geração feita no Sistema Interligado Nacional. E não sei se resolveram, mas países que conseguiram pelo menos. é,
fazer uma transferência, vamos dizer assim, do problema, eram países que tinham um preço mais flexível, né? Porque aqui a gente tem PLD, né? A gente tem piso, tem teto, e aí é meio que como se dali para baixo a coisa não vai, né? A gente não tem, por exemplo, preços negativos como tem em alguns lugares da Europa e por aí vai, né? E aí eu queria perguntar para você. Até que ponto a infraestrutura ela é um problema e até que ponto muitas vezes também essa questão ou de precificação ou de excesso realmente de uma geração que tem uma instabilidade dentro, né, da sua curva de fornecimento, ela também, né, também tem suas dificuldades, né? Aham. Então, eu acho que essa parte da transmissão, ela é complicada, porque tem essa parte da legislação, tem a parte da monetarização das coisas. E assim, eu acho que a gente tem que investir mais na parte de instalação, de transmissão, de tudo. E aí a gente tem que olhar, porque o Sistema Interligado Nacional é um diferencial nosso, do nosso país. A gente teve essas masterclasses que nos mostrou como ele é complexo e que temos realmente que investir mais nele. Então, eu acredito assim que temos que investir mais e que temos que facilitar, ver também essa parte de regulação para a gente começar a compensar tanto quem gera quanto quem consome, para não sobrecarregar a rede. Essa é a minha visão, então.